Falar de esporte? Vamos lá, fim de semana, rodada aí foi pesada, hein? A gente vai começar então falando sobre esse esporte todo, mostrando essa classificação do grupo D da Série C do Campeonato Brasileiro. É o famoso quadrangular do acesso. Vamos para cá então, porque o Remo venceu durante esse fim de semana e a gente segue com essa tabela dessa forma que vocês estão acompanhando. O Remo agora é o novo líder com 4 pontos. O Londrina do Paraná, ele vem logo na cola com a mesma pontuação, mas fica atrás porque o Leão ele tem o melhor saldo de gols. As duas equipes elas estão no G2, que é a zona dos clubes que sobem para a Série B do ano que vem. O Paysandu é o terceiro colocado com 3 pontos e o Ipiranga vem com situação mais complicada, sem nenhum ponto em 2 rodadas. Portanto, está aí para vocês essa classificação desse quadrangular após essa rodada do fim de semana. Como a gente está vendo aí, o Remo em primeiro lugar, venceu de virada esse clássico de ontem do Repar em 3-1. Ontem no Mangueirão, o Paysandu até que ainda saiu na frente, a gente está acompanhando aí lances desse jogo de ontem, o Nicolas fez o gol do Paysandu, o Remo empatou com uma falha do goleiro Paulo Ricardo, depois no segundo tempo o Remo já virou com um gol de Salatiel e um golaço também aí do Rafael Jansen. Olha só, a gente está vendo aí todo esse momento, toda essa tensão, né, que ontem era uma expectativa muito grande para saber como é que seria esse segundo Repar desse ano, já garantindo aí pelo menos parte, né? Ainda tem mais uma rodada, tem mais um jogo para poder decidir aí essa classificação do ano que vem para poder entrar na Série B. E com o resultado, o time azulino ele está assumindo essa liderança toda do grupo D. Lembrando que ainda tem mais um jogo para o Remo após essa rodada de Repar de ontem. Eu vou conversar agora com o Ivo Amaral, tá em casa, acompanhou todo esse jogo, toda essa tensão, esse momento aí de muita expectativa para Remo e Paysandu. E deu Remo, hein, Ivo? Boa segunda-feira para você, bom dia. Bom dia, Thaís, e boa segunda-feira para você também. Olha, a torcida do Remo está numa alegria só, a gente vê nas redes sociais as manifestações pela vitória conseguida ontem contra o Paysandu. Na verdade, foi um dia que nada deu certo para o Paysandu, que até saiu na frente, como você mostrou, naquele gol do Nicolas, que é o artilheiro da equipe, depois do cruzamento do Vitor Feijão. Mas depois o Paysandu teve o lance de infelicidade do goleiro Paulo Ricardo, que tem sido um fator fundamental nas vitórias do Paysandu. Pela primeira vez ele falhou, saiu mal do gol, se atrapalhou na briga com o Salatiel e a bola foi para o fundo das redes. O Paysandu ainda teve contra si um jogador expulso pouco depois, com o Serginho agredindo com uma cotovelada o atacante Revista Charles. Com a vantagem numérica, o Remo foi para frente, dominou o primeiro tempo, mas sem grande objetividade. Felipe Gedós estava muito mal outra vez, errando a cobrança de faltas, e o clube do Remo não encontrou o caminho do gol. Quando veio o segundo tempo, a coisa mudou inteiramente. Carlos Alberto entrou mais adiantado, Felipe Gedós foi para uma posição mais intermediária e aí produziu um bom futebol, um excelente futebol, fazendo grandes lançamentos como daquele que originou o segundo gol do Remo, marcado pelo Augusto. E aí veio o terceiro, daquela bomba do Rafael Jansen, consolidando uma vitória num instante que o Paysandu não tinha mais forças para reagir. O Remo é o líder, mas não está só. Em pontuação, ao lado dele está o Londrina, com os mesmos 4 pontos, enquanto o Paysandu está aí colando com 3, numa posição ainda boa, confortável, nessa disputa pela vaga. Quem começou muito mal e já se complicou é o Ipiranga de Erechim. Enfim, uma rodada onde o Remo afirmou a sua vitória, o Paysandu perdeu, mas fica encostado nos 2 líderes, prometendo que teremos muita emoção, talvez alguma rotatividade de posições daqui para frente no campeonato da Série C, Thaís. Pois é, a gente viu aí alguns lances nesse primeiro momento. Daqui a pouco a gente tem a reportagem completa mostrando para vocês como é que foi esse jogo de ontem. A gente pode considerar, na sua análise, que foi um jogo um pouco nervoso, não é, Ivo? Alguns momentos ali, jogadores perdendo um pouco a calma, enfim. Remo e Paysandu sempre provocam uma tensão na arquibancada quando está cheia e também nos jogadores dentro do gramado. Mas nada justificou aquela atitude do Serginho, né? O próprio Brigatti está defendendo o jogador, dizendo que ele não foi o responsável pela derrota, mas tem gente do Papão pedindo até a cabeça do Serginho pela expulsão no jogo de ontem. Uma cotovelada, não havia nem disputa de bola, ele chegou já agredindo o jogador Thiago do Clube do Remo.
houve jogadas duras, o árbitro coibiu da maneira melhor possível, mas tanto que foi duro porque expulsou o Serginho, não puxou nem o cartão amarelo, já entendeu como uma agressão que merecia expulsão. Mas um clássico que foi bem mais movimentado do que aquele sonolento jogo anterior do 0-0 e que terminou melhor para o Clube do Remo, enquanto o Paysandu só até lamentaram vários fatos que determinaram a sua derrota, Thaís. Tá certo. E o gol no final, né? O gol do Rafael Jansen ganhando um destaque muito grande. Daqui a pouco você comenta mais sobre isso. A gente vai falar agora, Ivo, sobre o outro jogo do grupo D da Série C do Campeonato Brasileiro. O Londrina, ele venceu fora de casa o Ipiranga de Erechim por 3-2. O time do Rio Grande do Sul, ele abriu 2-0 ainda no primeiro tempo. Olha só, vocês estão vendo aí esses lances dois gols do atacante Caprini. Logo em seguida, 3 jogadores do Ipiranga foram expulsos. O Londrina, então, ganhou força, virou todo esse jogo com gols de Denil, Samuel Gomes e Igor Paixão. Ivo, é com você. Opa, tô aqui. Estava esperando os outros gols. Olha, o resultado que não foi surpreendente depois que você mostrou o que aconteceu lá. O Ipiranga de Erechim abriu 2-0. Agora, 3 jogadores expulsos, 8 em campo, não dá para segurar uma vitória. O Londrina aproveitou, foi para frente, fez 3-2, divide a liderança com o Clube do Remo. De qualquer modo, o jogo surpreendeu. Aparentemente, a gente de saber das consequências do que provocou esse resultado, porque o Londrina jogava fora de casa, o Ipiranga tinha até um certo favoritismo para vencer, o que não aconteceu pelas circunstâncias que aconteceram durante a partida, Thaís. Certo, a gente vai agora falar de MMA. Daqui a pouco a gente retorna para o futebol. 2 paraenses lutaram pelo UFC neste fim de semana e a gente vai acompanhar agora, saber como é que foi. No card preliminar do evento em Las Vegas, o paraense Antônio Arroio, natural de Belém, enfrentou o americano Darrell Wynn. Bem mais alto que o adversário, o lutador paraense levou vantagem no primeiro round, com golpes contundentes. Mas nos rounds seguintes, o que apareceram foram as quedas aplicadas pelo americano. Wynn levou Arroio várias vezes ao solo e controlou o combate, garantindo o resultado. No final, os juízes deram a vitória de Darrell Wynn por decisão unânime. Mais tarde foi a vez de Michel Pereira subir no octógono. Natural de Tucumã, o paraense voador, como é conhecido no esporte, teve pela frente o americano Kels Williams. No primeiro round, Michel adotou uma postura mais cautelosa, sem os famosos golpes acrobáticos. Mas na segunda etapa, a trocação voltou a imperar. Williams aplicou golpes. A 1 minuto do fim, o ritmo da luta aumentou. Michel Pereira absorveu o impacto e encaixou o mata-leão, mas o gongo soou. O último round teve mais trocação. Nos segundos finais, Michel derrubou o adversário, terminando o combate por cima e golpeando o americano. E foi fundamental. Os juízes deram vitória do lutador de Tucumã por decisão unânime. Para fechar 2020 com chave de ouro, decisão unânime. Que bacana, né, Ivo? A gente vê aí paraense se destacando, Michel Pereira levou a melhor. Olha, Thaís, e pelo menos no MMA a turma é bem atlética, né? Paraense tem fama de ser baixinho, mas viu o tamanho dos 2 lutadores? Na primeira luta, então, era desproporcional o tamanho do nosso lutador contra o americano. Infelizmente, ele perdeu depois de um bom início. Mas o nosso Michel Pereira acumula mais uma vitória e é mais uma esperança para o MMA paraense, que tem no momento como estrela maior, brilhando internacionalmente, o nosso Davidson. Tomara que outras lutas se sucedam com novas vitórias para a turma do Pará. Tá certo, Ivo. Só o nosso primeiro tempo. Daqui a pouco eu chamo você novamente. Dando continuidade aqui, o nosso segundo tempo. Que, ó, deu remo no primeiro clássico, hein? Contra o Paysandu no quadrangular que define o acesso na Série C do Campeonato Brasileiro. Agora é líder do Grupo D no quadrangular final. E adianto, para você que foi mais um repar, para você que não acompanhou, foi mais um repar com polêmica, virada no placar e um golaço. Vamos ver. Era o 7º repar do ano e em campo as duas equipes tinham 2 missões: apagar da memória do torcedor o último confronto e continuar com a caminhada rumo ao acesso. O Leão começou assustando nessa cobrança de falta de Marlon. A resposta do Papão veio nesse cruzamento de Vitor Feijão. A bola passou pela pequena área e Nicolas aproveitou. 1-0 Paysandu.
O Remo continuou oferecendo perigo. Felipe Gedós mandou de longe. Em tentativa pela direita, Nicolas de cabeça mandou para o gol. Vinícius pegou. O empate veio nessa cobrança de escanteio. Após confusão na área, o goleiro Paulo Ricardo se complicou e a bola entrou. O árbitro deu gol para o atacante Salatiel. 1-1. Aí os ânimos começaram a ficar exaltados. Nicolas não gostou dessa falta aí. Nesse lance, a arbitragem viu uma cotovelada de Serginho em Charles. Vermelho direto. No segundo tempo, o Remo tomou a iniciativa. Carlos Alberto cruzou e Charles chutou. Paulo Ricardo estava ligado. E o segundo veio logo. Felipe Gedós cruzou e Augusto, que tinha acabado de entrar, conseguiu matar a bola. Errou o primeiro chute, na segunda tentativa, virou o jogo. 2-1. Esse foi o primeiro gol do atacante vestindo a camisa do Leão. Em mais uma bola levantada na área, Rafael Jansen ficou com a sobra e mandou esse torpedo indefensável. O Paysandu tentava reagir, mas não surtia muito efeito, e sempre com Nicolas. O Remo mantinha a pressão. Charles mandou uma bomba na trave. Os bicolores visivelmente sentiram a diferença numérica e pouco faziam. Final de jogo, Remo 3, Paysandu 1. 4 pontos no quadrangular final, que deixa o Remo na zona de acesso rumo à Série B. E de quebra, põe um fim na invencibilidade bicolor, que já durava 9 partidas. Quando você é prejudicado da maneira que nós somos hoje, principalmente depois da expulsão, que acabamos ficando com um jogador a menos, dificulta demais. Nós tivemos uma superação, conseguimos reorganizar a nossa equipe, só que a gente sabia que era difícil conseguir manter um equilíbrio a partida toda. Infelizmente, saímos aqui derrotados. Melhoramos a intensidade, o ritmo, chegamos com qualidade, tivemos eficácia, ficamos mais seguros, corrigimos o que aconteceu no primeiro tempo, que nós demos alguns contra-ataques, alguns erros de passe, e o Paysandu fez seu gol e teve chance de fazer também um segundo gol. E jogando com mais segurança, evidente, tu fica com mais força ofensiva, porque atrás tu está bem resguardado, evidente, com um jogador a mais, a gente conseguiu fazer volume que nos deu essa vitória. Na próxima rodada, o Paysandu joga no sábado, às 5 horas da tarde, contra o Londrina, no Mangueirão. Já o Remo terá pela frente aí o Ipiranga de Erechim, domingo, às 6 horas da tarde, também no Mangueirão. Vou conversar com o Ivo Amaral novamente sobre essa partida aí, que ganhou um destaque muito grande, claro, dando praticamente já aí uma grande chance do Remo na Série B do ano que vem. E esse golaço aí do Rafael Jansen no final, que é o comentário do dia, hein, Ivo? Olha, Thaís, como bem disse o Paulo Bonamigo, o Remo definiu o jogo no segundo tempo. Eu tinha dado uma pincelada no comentário anterior, porque o Remo foi bem melhor no segundo tempo. É claro que continuou explorando a vantagem numérica, que foi fundamental também para a sua vitória. Mas ao adiantar, Carlos Alberto fez uma boa partida, né? Ele teve um problema sério de saúde, mas se recuperou e hoje é um jogador muito útil ao clube do Remo. Então, Carlos Alberto na frente, Felipe Gedós recuando para tentar armar a jogada, a coisa funcionou bem melhor. E aí o clube do Remo acabou construindo a sua vitória, primeiro num cruzamento magnífico, num levantamento de bola de Gedós para Augusto, e depois naquele bate-pronto espetacular. Rafael Jansen, que não é um artilheiro, um zagueiro, mas acabou acertando um chute fortíssimo e definindo a vitória do clube do Remo. Claro que o Paysandu está lamentando ter jogado com 10 homens. Serginho inexplicavelmente agrediu Charles e mereceu a sua expulsão e acabou perdendo o jogo para desespero da sua galera. De qualquer modo, como também comentei na classificação, a situação não é tão ruim.
Se Remo e Londrina dividem a primeira colocação, o Remo em primeiro, tem um saldo de um gol a mais, e o Paysandu está logo atrás, a situação bicolor não é nada desesperadora, até porque tem próximos jogos também em casa. Enfim, abriu-se uma possibilidade do futebol do Pará estar mais do que nunca presente na Série B, de novo aquela expectativa, vamos entrar com um ou com os dois? É muito cedo para qualquer previsão, mas de qualquer maneira a trajetória do futebol paraense até agora é bem razoável, acredito, dentro da nossa expectativa, Thaís. Certo, Ivo, olha, a gente segue aqui falando do futebol, porque a Tuna também foi campeã da segunda divisão do Campeonato Paraense. Ontem no estádio do Souza, a Águia voltou a vencer o Gavião QKTG, ficou com o título, vamos acompanhar. Do estádio do Souza, Tuna e Gavião QKTG, já garantidos na elite do futebol paraense de 2021, queriam o título da segundinha. Logo aos 2 minutos de jogo, depois do escanteio, a bola desviou e Pedrinho abriu o placar. Tuna 1-0. O empate do Gavião veio com Tárcio em bela cobrança de falta. 10 minutos depois, Renan faz falta em Jonathan. Tárcio cobrou novamente e deixou o segundo dele no jogo. Virada indígena, 2-1. O empate da Lusa foi ainda no primeiro tempo, em cobrança de falta. A bola sobrou para Lucão deixar tudo igual. O zagueiro ainda se chocou com a trave, mas nada de sério aconteceu com o atleta. No segundo tempo, o jogo estava morno e sem muitos lances de perigo. Mas aos 43 minutos, Daelson recebeu a bola na medida. Ganhou de 3 jogadores do QKTG e marcou um golaço, 3-2. No último lance do jogo, Luquinha cobrou falta no jeito e Paulo Rangel, de cabeça, selou o título dos Cruz Maltinos. Final, Tuna Luso campeã da segundinha 4, Gavião QKTG 2. Eu acho que nossa equipe toda está de parabéns, né, cara? Está de parabéns, até porque desde o início do campeonato, não sei aqui para vocês, mas para lá a gente era um time que não ia chegar. E nós mostrou até onde nós chegou. Fantástico pelo grupo, pelo que a causa que abraçou o Tuna Luso. Gratidão a Deus primeiramente, que esteve sempre presente aqui desde o começo. Processo árduo, difícil, mas eles merecem. Tinha que ser coroado com essa vitória. Difícil, o Gavião fez por merecer, mas a Tuna Luso está de volta. E avisa lá que a água vem mais forte. Então tá aí a comemoração, Tuna, muito bacana, Tuna que vinha aí numa campanha bastante confiante. O final eu acredito, né, Ivo, que não poderia ser diferente. O Robson Lima falando, afirmando na verdade. Se estava forte agora, vem muito mais forte aqui pra frente. Legal. Olha, Thaís, é uma necessidade. Agora a Tuna sai da segundinha para disputar o Parazão. Ela viu seus aficionados, seus diretores, viram o que aconteceu, 7 anos de sofrimento até voltar à elite do futebol de Belém do Pará. O time é aguerrido, é forte para a segunda divisão, para a segundinha, mas é óbvio que se tem pretensões de ter uma boa participação no campeonato, tem que se reforçar consideravelmente para o Parazão de 2021. Foi uma festa bonita, parabéns ao Gavião QKTG, o único time indígena do Brasil, a gente não explora isso aqui como deveria, e que foi um aniversário dificílimo, estava 2-2 até 2 minutos antes de terminar a partida. Uma festa merecida da Tuna no final de campeonato brilhante na nossa segundinha paraense, Thaís. Então tá bom, muito obrigada, viu, pela participação, boa semana, sexta-feira eu espero você por aqui. Tchau, tchau.